Olá a todos, bem-vindos às aulas da disciplina Circuitos Eletrônicos. Essa é a primeira aula sobre diodos semicondutores. Diodo, né? Diodo aqui é o mais simples dispositivo semicondutor que a gente tem, o mais simples dispositivo que a gente tem em eletrônica. Tá? É um dispositivo de 2 terminais e ele está simbolizado aqui, né? Esse aqui é o símbolo do diodo, né? Onde eu tenho aqui uma polarização positiva, negativa, o sentido de corrente e a tensão do diodo. Então, V do diodo é a tensão, I do diodo é a corrente do diodo. Como que funciona a operação básica do diodo? A operação básica, o diodo, ele idealmente, né, conduz corrente em somente uma direção. Em outra direção ele não conduz corrente, então ele vai agir como se fosse uma chave, né? Quando tivesse uma chave aberta ou fechada. Então eu consigo permitir a passagem ou o bloqueio da corrente em função do sentido de polarização do diodo. Então é importante porque eu estou conseguindo traduzir um elemento físico, né, da natureza, que é eu fazer um ato, por exemplo, de interromper um fluxo e depois conseguir liberar esse fluxo novamente. Se a gente pensar, por exemplo, no dia a dia, eu tenho aí um interruptor da luz elétrica que você vai lá e aciona com a mão. Aqui é uma forma eletrônica, né, que eu posso fazer essa interrupção. Então, posso permitir que passe corrente ou não e acender a lâmpada, por exemplo. Então, eu controlo isso. Como? Eu controlo isso como uma chave. E aqui dá para ver bem esse funcionamento. Se eu pegar aqui e colocar tensão positiva desse lado, negativa desse, então se eu polarizar com uma fonte onde eu coloco o positivo nesse lado e o negativo desse, ele vai ter aqui uma queda de tensão, idealmente, né, igual a zero, e porém uma corrente que vai ser o quanto estiver passando aí, a corrente que tiver do circuito. Então ele vai atuar como se fosse uma chave fechada. Uma chave fechada. Se eu coloco uma polaridade invertida aqui, ou seja, o negativo desse lado e o positivo desse, ele vai trabalhar então, né, com uma chave aberta, ou seja, nesses dois polos aqui, eu vou ter a tensão que está sendo aplicada negativamente nesse dispositivo. Então está aqui a tensão negativa, onde ele vai estar trafegando aqui dependendo do circuito que está ligado com ele. Características de um diodo ideal na região de condução. Então, como a gente pode observar, né, na região de condução eu estou polarizando ele na forma direta, né, de polarização, ou seja, a fonte, coloco o terminal positivo da fonte aqui e o terminal negativo daqui, então o diodo vai trabalhar como se fosse uma chave fechada. Então, quer dizer, a tensão no diodo é de 0 volts, então, né, nesse ponto aqui, a corrente a gente diz que é infinita, mas na verdade é a corrente que está passando naquele momento, no fluxo que está lá, é o fluxo de corrente. A resistência direta, porque ele está polarizado diretamente, então vai ser do diodo, vai ser então a tensão que eu tenho sobre o diodo, sobre a corrente de fluxo que tem sobre o diodo. Então, aí eu consigo estabelecer uma resistência direta para ele. Obviamente que aqui na forma ideal a gente não vê isso, né? Porque a tensão é zero, né? Ou se aproxima de zero, mas na realidade não é o que ocorre. E o diodo age como uma chave fechada. Na região de não condução, então as características desse diodo ideal, vamos dizer assim, seria quando eu estou polarizando ele inversamente, ou seja, eu coloco o negativo da fonte desse lado e o positivo da fonte desse lado aqui, dá para ver que a corrente, então, teria que ser zero. Então nesse eixo aqui, a corrente, e eu tenho que a tensão, né, negativa sobre o diodo, por quê? Porque ele está polarizado inversamente. Então, dessa forma aqui, eu tenho uma tensão negativa aqui nos dois pontos aqui,
e ele age como se fosse uma chave aberta, como se ele não tivesse esse elemento aqui, se ele não tivesse eu tivesse aqui, vamos dizer assim, um bloqueio aqui e um bloqueio aqui. Então, toda a tensão está sobre o diodo, nesse caso aí, aqui no caso, toda a tensão aqui está sobre o diodo, vai estar aqui, ó. E é uma tensão inversa, né? A corrente é igual a zero, então a corrente é igual a zero, né? E aí eu tenho o que eu chamo de resistência reversa. A resistência reversa é a tensão que está tudo sobre o diodo, sobre a corrente do diodo. Então aqui é a própria lei de Ohm. Tá? O diodo age como uma chave, então aberta. É como se ele não existisse. Estivesse aberta, que tem um bloqueio nesses dois lados. Qual material que a gente vai então utilizar para trabalhar com um elemento desse tipo aí? Então, isso vai depender da resistividade do material, ou seja, da resistência, né, desse material. Sabemos que a resistência é igual a ρ, L dividido por A, onde o L é o nosso comprimento, A é a área, né? Então o ρ, a resistividade, é que vai determinar se esse material é um material condutor ou não, e vai fornecer para a gente a resistência desse material. Podemos classificar esse material como um material condutor, um material semicondutor e um material isolante. Tudo dependendo da resistência, né, que a gente tem e a resistividade dele. No caso, nós vamos utilizar um material semicondutor, que seria, no caso aí, o germânio e o silício. Esses são os dois principais materiais semicondutores, né, que a gente utiliza para fazer a fabricação de dispositivos eletrônicos. Daí, por exemplo, se eu pegar um condutor, né, eu tenho que ele está na casa de microns. O semicondutor tem uma resistividade na casa de 50 ohms por centímetro, até, né, 50 vezes 10 a terceira, né? E o material isolante, que não permite a condução de energia elétrica, ele tem uma resistividade em torno de 10 elevado a 12. Essas características, então, dependem de cada um dos materiais, e o material que a gente vai utilizar para trabalhar vai ser o germânio ou o silício. Atualmente a gente utiliza mais o silício. O que interessa para a gente, então, são os materiais semicondutores. Então, o que interessa para a gente são os materiais semicondutores, germânio e silício. Então, esses são os dois principais elementos, materiais que a gente vai utilizar para a construção de circuitos eletrônicos. Analisando, então, a física desses dois aí, né, dá para ver que o átomo dele aqui, ó, do germânio, por exemplo, é composto aqui por 1, 2, 3, 4 camadas, um núcleo e 4 camadas. E sendo que na camada mais externa dele, ele possui 4 elétrons. Enquanto isso, o silício também, né, tem 4 elétrons na última camada de valência. E, sendo um material semicondutor, ele tem aqui um núcleo e mais 3 camadas. Tá? Aqui a gente tem, então, a estrutura cristalina, né, do silício. Essa aqui é a estrutura cristalina do silício. Então eu tenho aqui o núcleo, né? E na última camada eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons aí. Nessa rede cristalina do silício, né, a gente pode ainda aumentar, né, a condutividade, aumentar as características elétricas dela aí, né, se a gente fizer um processo chamado dopagem. E é isso que é feito nesses materiais, nesses dois materiais aí. Aqui um exemplo do silício, né, que o silício é um material, né, do tipo que tem 4 elétrons na camada de valência, quadrivalente. Tá? Se eu colocar um material do tipo pentavalente, ou seja, tem 5 elétrons na camada de valência dele, tá? O que vai acontecer? Ela é inserida aqui na rede, no retículo, né, de elementos, e aí eu tenho um elétron que fica sobrando. Então aqui nesse caso aqui, eu vou ter aqui um elétron aqui, ó, que está sobrando.
Quando eu faço o inverso, eu tenho aqui, eu coloco um material trivalente, do tipo trivalente, nesse caso aqui do tipo, né, onde eu tenho 3 elétrons na última camada de valência, eu vou ter então, né, que nesse ponto aqui eu vou ter uma lacuna, ou seja, ele se uniu à estrutura cristalina do material, que nesse caso é o silício aqui, porém ele deixou, né, ele deixou uma lacuna aqui, ó, deixou uma lacuna, né? Por quê? Porque todos eles são ligados, né, com os materiais, com os elétrons, através dos elétrons aqui, e eu tenho, não tem, estão todos interconectados. O que vai acontecer então? Né? Quando eu faço esse tipo de operação chamada dopagem, tanto com material pentavalente como com material do tipo trivalente, né? Eu, nesse caso aqui do pentavalente, eu acrescento um elétron. Então ele fica mais negativo. Então ele é do tipo, a gente chama ele do tipo N. Então é o tipo N. Então esse aqui, né, para nós vai ser do tipo N. E quando eu pego e coloco, né, o material trivalente aqui, eu vou chamar ele do tipo P, né, ele se torna mais positivo, ou seja, uma lacuna, né, vai corresponder para a gente como se fosse um sistema positivo, vai corresponder a uma carga positiva a mais aqui, e ela está correspondida, essa carga positiva, óbvio, né, equilibrada dentro do próprio elétron aqui, né, então tem um próprio equilíbrio aqui, entre os positivos aqui, ó, tem positivo junto com os outros que estão lá. Então, quer dizer, né, nesse caso aí, eu consigo melhorar, então, as características elétricas, né, elas são aumentadas, permitindo que a gente consiga trabalhar de uma forma mais adequada ainda com esses componentes. Nesse caso, então, eu vou ter um determinado material, né, que pode ser chamado de uma junção, né, NP, que tem uma junção a NP. Então, quer dizer, eu tenho um material aqui, o silício, por exemplo, que ele está polarizado desse jeito, que ele tem aqui uma quantidade maior, né, positiva, porque tem mais lacunas, e aqui ele tem mais elétrons. Então, ele é chamado do tipo P e do tipo N, tá? Então, isso aqui vai juntando os dois materiais um no outro, eu vou ter aqui o que a gente chama de uma, né, junção PN, uma junção PN. Ok, pessoal? Continua na próxima aula.